de conexão. Host, ok. Ok. Bem, boa noite a todos. É com muito prazer que eu venho aqui apresentar essa webinar, na qual vamos tratar sobre um assunto extremamente importante que tem aí gritado, né, no coração de muitos agentes de carga, comissária de despacho aduaneiro, NVOCC, co-loaders, importadores e exportadores, colaboradores desses segmentos, entre outros que têm interesse de atuar nessas áreas, tratando aí do assunto de controle de carga e trânsito na DUI e na DUIMP. Eu sou a Ana Valcher, diretora executiva do Sindicomes ACTC, e venho aqui, juntamente com vocês, apresentar essas feras, que vai compor juntamente comigo aqui a mesa de debate, a diretora executiva do Sindicomes ACTC e delegada, tá, da FIATA, a senhora Maria Itália Piniano, que também é CEO da Clipper Transportes Internacionais, a senhora Jaqueline Rolim, profissional da área de comércio exterior de importação e exportação, com mais de 35 anos de experiência, treinamentos e consultoria na área de comércio exterior. Sejam muito bem-vindos. Eu solicito a todos os ouvintes, a todos os participantes, que desliguem os seus microfones para que não venha gerar nenhum tipo de ruído enquanto nós estivermos aqui realizando o debate, tá ok? Qualquer questionamento e dúvida, vocês coloquem aqui no chat, tá? Na parte de baixo, que nós vamos estar atendendo durante esse debate. E caso fique alguma pergunta para não exceder o horário, tá bom? Nós vamos estar respondendo posteriormente a vocês por e-mail, pelo nosso e-mail eventos@sindicomes.com.br, ok? Sejam muito bem-vindos, aproveitem esse webinar, a qual vamos trazer aí uma série de assuntos e de fatores extremamente importantes para todos vocês que estão aqui presentes, ok? Eu vou começar com a nossa diretora e delegada da FIATA, a Maria Itália, que ela é CEO da Clipper, como eu disse aqui no começo, e ela vai trazer algumas experiências dela como empresária, né, na questão da DUI, né, o CCT na DUI, e também ela vai falar sobre a questão da DUIMP. E após a fala dela, nós vamos passar para a palestrante professora Jaqueline Rolim, que vai falar sobre as outras questões que estão na pauta exatamente do contexto dessa webinar. Maria Itália, a palavra é sua. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada, professora Jaqueline, por estar aqui conosco. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, e debater esse assunto do Portal Único que todos nós estamos esperando com muita ansiedade, porque, de uma maneira geral, sabemos que trarão muitos benefícios para o nosso dia a dia, né? Mas também algumas preocupações que eu quero citar também para vocês aqui. Só lembrando, né, o Portal Único iniciou-se em 2014, quando o Brasil assinou o Acordo de Facilitação do Comércio junto ao OMC, e de lá para cá a Receita vem desenvolvendo esse sistema, iniciando pela exportação, com a DUI, né, que já está 100% implantada. E aí eu gostaria de lembrar aqui de aquilo que nós passamos, né, tanto os benefícios que trouxe, como algumas dificuldades que tivemos durante a implantação da DUI e automaticamente o CCT na DUI, né? Nós lembramos que nós tínhamos os documentos todos separados e manuais, né? Com a DUI houve a integração de todos esses documentos e
juntamente com a nota fiscal. Então, a partir do momento que o exportador emite a nota fiscal com o CFOP de exportação, automaticamente esse sistema é ligado com todos os outros órgãos intervenientes que vão participar do processo. Com isso, no momento em que a carga é entregue no aeroporto, já que nós estamos falando aqui do aéreo, né, a carga é automaticamente recebida e liberada, né? Lembramos que ganhamos, né, antes de entregarmos uma carga, poderia demorar 48 horas, inúmeros canais vermelhos, e hoje isso é feito em minutos, né? Estou dizendo isso para fazer um paralelo com o que a gente espera para o CCT na importação. Também lembrando em termos de economia ou otimização do processo, nós tivemos uma redução de 60% no preenchimento de dados, né? E estatisticamente, caiu de 98 dados para 36 com a implantação da DUI, que foi uma otimização e uma celeridade bastante grande na diminuição de etapas também, porque todo o processo é feito paralelamente, processualmente, né? Então, evitamos aquele um faz uma coisa, termina, outro começa outra, termina, como é hoje ainda na importação, quando falamos de Receita, Mapa, Anvisa, etc. Então, esse sistema vai trazer a unificação de tudo isso, ganhando celeridade pela paralelização do processo, né? Aí eu gostaria de lembrar de algumas dificuldades que nós tivemos lá atrás na implantação da DUI, que nós tomamos aí 2, 3 meses até que as coisas começassem a melhorar, né? E muitas delas eu quero citar porque foi pela ausência de treinamento. Algumas, sim, por problemas do sistema, que a Receita não havia previsto, mas a grande maioria, entendo eu, na experiência que tive, por falta mesmo de treinamento por parte dos exportadores, na verdade, né? No momento em que a nota era emitida, automaticamente se integrava a DUI, e já não era mais possível corrigir dados, né? Porque o sistema dá segurança ao processo. Então, por exemplo, tivemos problemas na unidade de medida, na descrição da mercadoria, na embalagem, no seguinte sentido: emitia-se a nota fiscal, quando ia importar para a DUI, os caracteres não batiam, ou o tipo de embalagem que estava sendo utilizado na nota fiscal não era o previsto no sistema, ou o principal deles, a unidade de medida estatística utilizada pelo exportador não era a prevista no sistema. Aí, para dar um exemplo prático, né? Gente, eu sei que posso estar falando coisa que todo mundo sabe de cor, mas pode ter gente que não tem a experiência, né? Então, por exemplo, o fio de nylon. O exportador vendia em metro e a unidade de medida prevista no sistema era, para aquele NCM específico, era em quilo. Então, o processo parou, a exportação não podia ser realizada, o exportador tinha que refazer a nota, e refazer uma nota, vocês sabem, significa mexer no sistema, mexer na base de dados e ainda mexer na forma da venda para o cliente lá fora, né? Então, o outro ponto, por exemplo, e aí, mas teve um pouco a responsabilidade do sistema da Receita, era que só previa 100 caracteres. E mercadorias que precisavam mais que isso, tinham que ser ajustadas na descrição. E eu cito isso porque para lembrar da necessidade de que nós conheçamos o sistema, conheçamos a nomenclatura, os campos, para nos ajustarmos antes que entre em vigor. Está atrasado, né? Era para estarmos já em julho com o sistema, mas com tudo que aconteceu atrasou. Mas o CCT está previsto, como a professora Jaqueline vai confirmar para nós, para dezembro ou primeiro trimestre
de 2021. Então, se faz necessário que todos nós, tanto agentes de carga para os nossos lançamentos futuros no CCT, como os importadores, no caso do INPE, entrem nos detalhes, né, das necessidades do novo sistema, principalmente no que se refere ao catálogo de produtos, para não termos surpresas lá na frente, né? Tirando isso, eu gostaria de, porque o CCT na importação e a do INPE ainda não estão em vigor, né? Mas eu gostaria de citar aqui 3 preocupações minhas, tanto como agente de carga, Clipper, como o diretor da ACTC, né, que fala em nome de todos os agentes de carga. Um deles é o API, né, que é o Sistema de Integração de Dados com a Receita. O outro é a necessidade da nossa integração agente de carga, companhia aérea, para que, de alguma forma, nós tenhamos acesso ao que foi manifestado no voo. Eu vou entrar depois no detalhe. E as multas, né, que nós sabemos que as multas de R$5.000 por house vão ser de nossa responsabilidade, né? Então, voltando no primeiro item, que é o API, desculpem, eu cliquei aqui, fiz barulho. Esse API, a Receita Federal disponibilizou o ambiente de teste agora em abril de 2020, né? O que se trata? Se trata em nós nos adaptarmos àqueles dados, àquele sistema, para enviarmos os dados do house e a relação house-master para o sistema da Receita. A Receita disponibilizou essa nomenclatura, mas não disponibilizou o sistema, né? Todo o sistema foi feito dentro dos padrões da IATA, que é o Cargo XML, e para desenvolvimento do mesmo nós temos que pegar o sistema base teste da IATA, trabalhar nele, que é um sistema, por ser teste, muito lento e de difícil desenvolvimento, porque ele não é completo e não tem a documentação. Para vocês terem uma ideia, eu acho que a maioria sabe, mas o programa em si, se for fora da base de teste, custa em torno de $5.000. No meu entender, a Receita Federal deveria ter disponibilizado esse sistema e toda a documentação do Cargo XML, né, já que foi ela própria que definiu o sistema a ser utilizado, mas isso é uma opinião pessoal minha, né? E é um sistema robusto, porque obviamente ele prevê toda a movimentação aérea mundial, né? O que também dificulta aí um pouco o desenvolvimento. Mas por que eu estou descrevendo tudo isso? Porque, embora seja uma situação simples, o envio dos houses, dos dados do house para a Receita, o desenvolvimento do sistema não é simples e o gerenciamento do processo tampouco é simples, né? Nós temos que administrar o recebimento no tempo e o lançamento, conferência e lançamento no tempo. E nós não estamos falando no marítimo, onde nós temos no mínimo 4 dias ou 3 dias da Argentina para chegar o navio aqui. Nós estamos falando de horas. Então, isso é bastante preocupante. A maioria das empresas hoje está falando em terceirizar esse trabalho, mas nós, como a CTC, né, como associação, estamos desenvolvendo e trabalhando num sistema que vai permitir com que os agentes lancem ou importem de seus sistemas os dados para lançar para dentro do sistema da Receita. Esse desenvolvimento é pensando nos agentes menores,
porque certamente os maiores vão ter seus desenvolvimentos ou outras situações, mas os menores poderão precisar de ajuda nesse interface com a Receita. Não temos ainda terminado isso e nem valores, nem nada, mas só queria dizer que estamos trabalhando para isso, mais um benefício que a CTC vai trazer aos associados, né? E, quanto ao outro item que eu falei, da integração dos agentes com as companhias aéreas, também é um item, porque se um voo antecipa, às vezes fazemos um booking e a companhia traz o voo antes, 2 dias, 3 dias, por adequação dela mesma no espaço no avião. Se não manifestamos ainda o house, multa de 5.000. Uma outra situação, uma dificuldade de e-mail, um agente que não nos enviou o pré-alert em tempo, multa de 5.000. No marítimo, nós temos tempos, nós entramos nos sistemas das companhias marítimas e verificamos se tem algum documento desavisado para nós, mas no aéreo os tempos são outros, né? E então é uma preocupação que entendemos que a única forma seria se as companhias aéreas tivessem uma forma de nos informar aquilo que foi manifestado no voo algumas horas antes da saída deles, né? Eles sim se comunicam entre eles, mas nós vamos precisar que isso chegue até nós para que tenhamos alguma segurança, evitando essas situações de exceção. Esse trabalho também a CTC já iniciou, tem conversado com a IATA e está iniciando a conversa com algumas companhias aéreas, mas ainda não temos claro de como vamos desenvolver esse interface, né? O outro ponto que me preocupa, e acho que a todos nós, né, é a multa, já que eu já citei lá em cima. Hoje, a responsabilidade de lançamento é da companhia aérea, muito embora essa função e obrigação já estava prevista em lei, né, desde o início do Siscomex em 92, só que o mantra não permitia a atuação dos agentes de carga. E agora nós vamos passar a lançar, que por um lado é excelente, porque nós vamos ter muito mais autonomia, vamos poder corrigir peso, a professora Jaqueline vai falar sobre isso, mas vamos poder corrigir inúmeras coisas do house, que hoje dependemos de terceiros, né? E isso acaba gerando uma morosidade e também a falta de compreensão do cliente, que nos cobra por ações que, infelizmente, não são nossas. Então, tem esse lado bom, mas, por outro lado, nós temos que trabalhar na forma de evitar essa multa e também numa forma de alterar essa multa para valores que sejam adequados economicamente à atividade aérea, né, perante os volumes e os tempos que nós temos de trabalho, muito diferentes da marítima. Então, também pensando nisso, junto à associação, nós estamos iniciando já um trabalho institucional e político, além de uma análise jurídica de como poderíamos tentar alterar, se não eliminar, mas alterar para valores razoáveis essa multa que acabará sendo assumida por nós, né? E, basicamente, esses são os pontos que eu teria que citar, os detalhes a professora Jaqueline vai falar. E mais um item que eu gostaria de citar, que é um ponto, uma notícia boa, vamos dizer, já havia sido identificado que esses lançamentos no CCT haviam sido previstos pela Receita para ser feitos com o certificado digital da pessoa física. Nós, desculpe o barulho, gente, aqui na rua, passando, acho que vendendo pamonha ou alguma coisa assim.
E nós identificamos lá atrás que isso ia gerar muita dificuldade para as empresas e a Receita já está alterando o processo de alteração para que seja utilizado o certificado digital das empresas, o que é para nós uma boa notícia, né? Para não ter que envolver pessoas físicas numa ação que é da empresa. Então, basicamente é isso, e passo a palavra então para Jaqueline, que vai ter certamente muitas informações aí para dar para nós. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Nossa, Boa a gente que noite a todos. agradece. Ana, algum comentário antes? Todos. Olha, assim, a Maria Itália, a gente já tinha conversado em paralelo, né, para que ela exatamente essa experiência, né, a vivência, né, o dia a dia do agente de carga e da comissária, do NVOCC, do co-loader, dentro de todos os contextos. E, assim, aquilo que sempre fica gritando para todos e o que sempre aparece para nós ali no Sindicomes ACTC, que momento que eu tenho que entender o CCT? Como é que eu vou usar o CCT? Qual é a importância de conhecer o sistema CCT? Como é que o programa vai ser inserido? Qual é o sistema que eu vou utilizar? E aquelas perguntas que às vezes até eu falo, nossa, está fora da curva. Quais são as funcionalidades do CCT? Qual é a importância do CCT no comércio exterior, né? Então, o bom que a Maria Itália ela trouxe para a gente exatamente essa vivência, até o que nós, né, no Sindicomes ACTC, estamos aí trabalhando aí em conjunto para oferecer para os nossos associados. Então, ela veio trouxe esse bojo. Agora eu passo para você, porque tem muita coisa para você passar para a gente, Jaque, com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria Itália. Boa noite, Ana Walsh. O que é o CCT? O CCT é o controle de carga e trânsito. Ele é um dos pilares do redesenho do controle aduaneiro. Ele vai ser inserido no Comex, no Portal Único. E o que ele visa? Ele visa uma mudança no foco de armazenamento da carga para o foco logístico. Como a Maria Itália bem colocou, ele visa diminuir esse tempo da carga parada, que hoje, né, nos aeroportos, falando do modal aéreo, nos aeroportos fica em torno de 50 minutos, ele vai passar para poucos minutos. Tem casos que ficam até horas a carga parada no aeroporto para ser liberada. Então, é essa mudança de foco. E o que ele visa? Ele visa uma identificação da localização da carga no tempo real. Aonde eu vou ver esse módulo? Ele vai estar dentro do Portal Único, Carga e Trânsito. Na DUI, ele já está 100% implantado e ele vai entrar junto com a do INPE, que é a previsão dezembro de 2020. Então, assim, cada ator do comércio exterior ele vai entrar no seu perfil de acordo com a sua realidade de inserção de dados, né? O depositário ele vai fazer a recepção de carga, vai fazer a entrega de carga. O agente de carga ele vai fazer a consolidação, desconsolidação de carga, unitização, desunitização e manifestação de dados de embarque. O perfil exportador-importador ele tem uma ferramenta a mais, que ele pode bloquear o embarque. Por quê? Se houver alguma inconsistência nos dados lançados, ele bloqueia temporariamente o embarque até que o mesmo seja corrigido. Isso vai estar dentro do perfil do representante legal, né, do exportador, já está lá na DUI esse perfil. Eu acredito que ele deva ser inserido também na do INPE.
E o que ele visa, assim? Ele visa tratar qualquer divergência mais rapidamente. Como, por exemplo, indisponibilidades de peso, volume, de carga pátio. Então, de 90% dos dados que era sob sanção da Receita Federal, vão passar para os intervenientes. Então, não vai ter mais processo administrativo e automaticamente vai ser deferido os pedidos. Alguma pergunta, Ana, específica? Temos perguntas? Não. Então, assim, o CCT ele vem o quê? Ele vem otimizar o monitoramento de carga, o fluxo de carga. A Maria Itália bem falou a questão da multa, vai ter a multa de 5.000. O que nós temos hoje na importação? Na importação, vai ter 4 horas para o lançamento dos dados, antes de chegada no primeiro, no aeroporto, então esse é um tempo bem pequeno, né? Então, realmente uma preocupação grande você ficar sujeito a multa de R$ 5.000. No modal marítimo, ainda não tem essa intérfase, vai começar pelo modal aéreo. E o que vai acontecer? O Mantra, que nos atende há 20 anos no Siscomex Road, ele vai ser desativado. E ele vai entrar no CCT essas informações. Tem um ponto bom que o house ele não vai ter um vínculo com o master. Como assim? Você vai poder lançar o seu house independente se a companhia aérea lançou o master. Isso era uma preocupação muito grande por causa do prazo de lançamento. Então, ficava-se bastante preocupado. A Maria Itália colocou muito bem a questão da companhia aérea mandar um aviso, né, dos masters que estão sendo embarcados para minimizar os riscos. Seria uma excelente ação, né? Então, assim, tem uma pergunta se o CCT irá substituir o mantra e o Siscarga. Sim, ele vai substituir o mantra e o Siscarga. Tem uma outra pergunta, se o upload API vai ser gratuito. Sim, a princípio será gratuito, mas eu sugiro que se utilize um sistema, igual o Sindicomes, a CTC está criando um sistema. Por quê? Porque caso do prazo de lançamento, a quantidade de itens. Nós tivemos problemas sérios na DUI com a quantidade de itens. Imagine empresas grandes que têm milhões de itens, descrições detalhadas de material, vários tipos de embalagem, unidade de medida estatística. Isso gerou muitos entraves inicialmente. Eu espero sinceramente que a Receita tenha pego de exemplo que houve no passado com a DUI para minimizar os riscos agora com o CCT na importação, que vai entrar junto com a do INPE. No marítimo, a gente tem uma outra questão, que é o pagamento da Marinha Mercante. A Receita Federal ainda está verificando se vai ter uma intérface do sistema mercante ao CCT ou se vai ter uma forma de pagamento direto no sistema. Isso ainda está sendo verificado, porque tem que se pagar os 25% de AFRMM, 25% do valor do frete. Então, assim, quais os ganhos que eu vejo no caso? De 100% de indisponibilidades, problemas, correções de conhecimento, vai se resolver automaticamente 90%, já é um ganho enorme. O único problema que a gente não vai conseguir resolver é a questão de DHL, curry, que tem etiquetagem, reembalagem, isso vai ter que ser a sanção da Receita Federal realmente. E, assim,
pelo que eu vejo, vão ter realmente alguns entraves, mas a questão sistêmica de solução de caracteres, né, de informações, o tempo, vai ter que ter um ajuste muito grande no modal aéreo com as companhias aéreas, para que não fique nenhuma carga sem lançar. Qualquer falta de lançamento, erro de lançamento, vai ter a multa de 5.000. Então, a gente tem que se manter muito atento a esses detalhes. Alguma pergunta, Ana Maria Itália? Olha, tem uma pergunta que deixaram aqui, mas não no chat, tá? A pergunta que deixaram foi a seguinte: o CCT aéreo prevê correções rápidas em lançamentos errados e o que estaria disponibilizado de forma automática? Sim, ele prevê uma correção rápida de forma automática. Nós temos em disponibilidade 22 e 23, que é automaticamente deferida. Correção de conhecimento aéreo, qualquer dado do conhecimento vai ser retificação automática. Em disponibilidade 24 também vai ser corrigida automática. Em disponibilidade 31 e alteração do tratamento da carga. Essas são as previsibilidades. Ótimo. O Marcos Gomes, ele deixou uma pergunta aqui, que é a seguinte: o house vai poder ser inserido no sistema antes da chegada da carga? Sim, ele vai poder ser lançado antes da chegada da carga e antes da manifestação do master. Ótimo. É só melhoria que a gente, né, nós vamos ter aí no contexto, tanto, né, o cenário exportação, já temos essas melhorias e vamos ter também essas melhorias na importação. A outra pergunta é: a ordem do envio dos houses e dos masters não são regras, mas precisa ter master para o house, e se o master demora ou não for manifestado? Essa foi uma das perguntas que também deixaram. Se o master não for manifestado, a companhia aérea vai pagar multa pelo prazo, e ela vai ter que manifestar para poder fazer a vinculação. Então, não obrigatoriamente você tem que ter um master e um house. Se não tiver figura, for embarque direto, só de master, não precisa ter o house lançado. Tá. E hoje nós temos as informações de voo e dados das cargas que consultamos no Mantra, né? Via interface direta. Com o desligamento no mês de dezembro, qual o impacto disso com relação às informações que o agente de carga, né, aquele usuário, vai ter no momento de consultar? Eu acredito assim que a Receita Federal ela não vai desligar o Mantra imediatamente, até por conta do passivo, ou que vai ser possibilitado essa consulta via CCD. Isso ainda não está muito claro, mas como aconteceu na DUI, então eles não fazem um desligamento automático. Como teve no Novo X, você ainda pode consultar dados. Eu acredito que vai ser uma progressão lenta. Ótimo. Tem um comentário aqui da Ana Regina, tá? Que ela ouviu dizer que o XML do CCT será no modelo do XML da IATA. E muitos comentam que esse modelo não é gratuito. Sabe sobre isso? Você sabe de alguma coisa? Olha, pelo que eu soube, vai ser gratuito, não vai haver cobrança. Isso é o que eu tenho. Mas tem um link na própria IATA que você pode entrar e conseguir mais informações sobre isso. Mas tem que ser gratuito. Ótimo. Ana? Não, imagina, pode falar. Só um parênteses. Então, essa situação é o seguinte: para o desenvolvimento do sistema, é necessário o cargo XML, porque a Receita não disponibilizou essa base e documentação. Mas dentro do site da IATA existe
uma base teste desse sistema. Então, se alguém quiser desenvolver a plataforma, utiliza essa base teste, e foi aí que eu comentei, quando eu falei, que é uma grande dificuldade, ou seja, é uma dificuldade para os desenvolvedores, porque a base teste ela é lenta, ela não tem a documentação, e então ela dificulta o desenvolvimento, que se for numa base concreta, vamos dizer, e completa, seria mais rápido, até porque a documentação de informática, né, estaria ali disponível. Então, eu não sei se é isso que a Ana Regina está perguntando, mas sim, existe uma base de teste grátis. Mas a Receita não disponibilizou o sistema da IATA para desenvolvermos o API. Uhum. No meu ponto de vista, eles Legal. teriam, né, que disponibilizar, já que vai ser obrigatório a gente trabalhar com esse sistema, né? Foi o que eu comentei, que era a minha opinião pessoal, mas não disponibilizou. Uhum. Né? Legal. O que nós temos aqui também? A Luana, ela faz até um questionamento aqui sobre a pergunta dela, mas o agente de carga que irá lançar somente o AWB ou o AWB e também o MAWB, né? O Master e o House? Não, ele só vai lançar o House, a companhia aérea vai lançar o Master. Que faz ao Master, né? O agente de Isso. carga, o House, obrigação Isso. do agente de carga, House, obrigação da companhia aérea, o o Master. Tá. E vai continuar sendo necessária a desconsolidação do AWB fisicamente com o carimbo, como é feito até os tempos, né, os tempos atuais? Não, vai ser uma desconsolidação automática no sistema com upload do conhecimento de carga direto no CCT. Na qual a gente ganha muito tempo, né? Porque a gente sabe que no nosso dia a dia isso demanda tempo, né? E aí com isso implica demais aí no custo da armazenagem, do tudo mais por parte aí do nossos, né? Do cliente em si todo, o importador e os demais. Hoje o despachante ou representante tem acesso ao mantra. Para tomar conhecimento da chegada da carga. E se a mesma for avisada para poder iniciar o desembaraço da carga. No caso do CCT, como é que eles estão codificando isso, Jaqueline? Você vai consultar via CCT. Você vai monitorar qual é a etapa da sua carga, da mesma forma que é feito no Mantra. Cada ator do comércio exterior vai fazer o seu lançamento e você vai conseguir visualizar quando a carga estiver disponível. Ótimo, maravilha. O catálogo de produtos, ele gera uma uniformização e essa uniformização reduzirá a competitividade dos importadores ao limitar o seu poder de classificação fiscal dos produtos. Ele vai trazer isso como um benefício ou essa é uma medida que já está sendo estudada para ser colocado? O que a Receita quer com o catálogo de produtos? Ela quer ter certeza que a descrição do material está de acordo com a classificação fiscal. Então, o catálogo de produto, você tem que botar o mais detalhado possível o seu material, com o material constitutivo, finalidade, parte number, número de série, todos os detalhes que identifiquem plenamente o produto, com a classificação correta. E ele tem os atributos que você também deve informar corretamente. Eu acredito que mais para a questão de fiscalização da Receita Federal, de que a classificação está correta, evitando, assim, você colocar numa classificação incorreta, com uma tributação menor, como, por exemplo.
Entendi. Bem, foi colocada uma pergunta aqui, mas ela vem de encontro com a resposta também de cima, tá? É que não, a pessoa não se identifica, tá como Galaxy A50, né? Ele fala assim, hoje o despachante, o representante, tem acesso ao mantra para tomar conhecimento da chegada da carga e se a mesma for visada, pode iniciar o desembaraço da carga. No caso do CCT, como será? Eu vou até responder a pergunta com base até na resposta da Jaqueline, ele vai ser muito mais responsivo e bem mais interativo, mas a Jaqueline vai complementar. Exatamente. Você vai conseguir visualizar, a cada lançamento, você consegue visualizar aonde está a sua carga. Então, assim, para mim vai ser muito mais dinâmico, inclusive, né? Os lançamentos vão sendo feitos e automaticamente você visualiza. Legal, bacana. Jaqueline, eu queria só fazer até um complemento aqui, que algumas pessoas fizeram até uma pergunta, meio que em paralelo, sobre a questão da correção das informações no AWB e no Master. Só que, assim, todos têm que ficar bem cientes. Master, quem corrige é a companhia aérea. House, quem corrige é o agente de carga, tá? E as retificações das informações estarão disponíveis tanto para o serviço quanto em tela, que já estão, né, já estarão disponíveis até a vinculação do conhecimento da carga, e é um documento de saída, como, por exemplo, hoje a DI, mais para frente, a do INPE, né, a Declaração Simplificada de Importação, né, ou até mesmo os formulários, que será permitida a retificação dos dados da carga e se a mesma estiver vinculada junto à DTA, né? Então, assim, para deixar bem claro, porque eu vejo que muitas pessoas têm tido uma certa dificuldade em querer entender, mas sabe que a chave já está, né? Daqui a pouco já está aí sendo instalado, e o sistema tem que estar operando, e todos que atuam nesse segmento, nessa atividade, precisa estar bem alinhado com o sistema para saber como aplicar e muitas das vezes até expor como sugestões de melhoria para as consultas públicas que estão aí sendo abertas, né? Sim, é super importante participar das consultas públicas, colocar os entraves. Eu queria só fazer um adendo no CCT exportação. Muitos agentes não estão fazendo a desconsolidação da MRUC para RUC quando é um embarque FCL. Gente, tem que fazer. Se tiver um master e um house, mesmo sendo FCL, tem que fazer a desconsolidação. A multa vai ser de 5 mil também, então prestem atenção nesse quesito. Jaqueline, muitos não estão fazendo, que inclusive tem até a pergunta que o Andres acabou de colocar aqui, exatamente falando sobre o MRUC. Como que isso está acontecendo hoje? E quais são as medidas, né, que está sendo aplicada exatamente para os telespectadores que estão assistindo ficarem atentos e não cometerem esse erro? Quais são as medidas? O que acontece? Quando o armador ele gera MRUC, você tem que ter essa informação, e quando você fizer a sua house BL, você tem que fazer a RUC house, mesmo que seja um embarque FCL para um cliente só. Se tiver um house, você tem que desconsolidar no sistema e criar a RUC house. Isso é de extrema importância. Se não for feito, é passível da multa de 5 mil. Ótimo. Então, todo mundo já anotou. Inclusive, até falou, a multa independe do valor da mercadoria. Sim, pode ser uma mercadoria de $100, você vai pagar 5 mil reais de multa. Então, ela não é proporcional ao valor da mercadoria. Ele na verdade, ele é proporcional à ação. Isso, ela é proporcional à ação, 5 mil.
por evento, Ótimo. né? Se tiver vários eventos, são várias multas. Muito interessante. Então, pessoal, tomem nota aí, tá? O Jucinaldo, ele está dizendo o seguinte, o CCT, como o próprio nome diz, né, é um controle de carga e trânsito, quando se tem uma estação de transbordo e uma carga navega até o porto alfandegado para exportação. Podemos elevar as notas fiscais desta carga de uma forma antecipada para o CCT? Essa é uma Não. pergunta. E quais as penalidades dessa operação caso ocorra? A nota fiscal ela é lançada pelo transportador. Você tá no CCT exportação, a DUI ele pega o XML da nota fiscal. A gente está falando de exportação. Ela é lançada num primeiro momento. Na importação, ela vai ser lançada no final do processo. Ótimo. Quando ótimo. tiver a recepção da carga, né? Ótimo, legal. Bem, as demais perguntas nós vamos estar respondendo posteriormente. Eu vou deixar, inclusive, aqui para todos vocês que estão aqui assistindo, que estejam sempre acessando as nossas redes sociais, tá? Pelo site www.sindicomes.com.br. Vocês que ainda não estão acessando nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, acessem através do hiperlink e esse mesmo conteúdo vai subir no TV Sindicomes, tá? No nosso canal no YouTube também. Não tem o canal, é só entrar no site do Sindicomes, actc.com.br, Sindicomes aí conforme eu coloquei para vocês, e vocês clicam lá no hiperlink e você vai direto nas redes sociais. As demais perguntas nós vamos estar respondendo e enviando para vocês, tá? Eu quero passar a palavra para nossa diretora, a Maria Itália, que vai fazer as suas considerações. A Jaqueline, na sequência, vai fazer as considerações dela. E eu, no final, vou fazer as considerações e deixar aqui para vocês uma novidade. Então, vocês não saiam daí, continuem aí ligados no nosso canal. Maria Itália. Obrigada, Jaqueline, pelos esclarecimentos, muito importante, né? Acho que a gente poderia falar mais 1 hora aqui, Ana, porque tem muita pergunta. Da minha parte, tudo bem. De qualquer forma, quero agradecer a Jaqueline, acho que a gente poderia até precisar muito mais dela, né? Porque são muitas as dúvidas e muito que nós temos que aprender, até as nomenclaturas todas que vão mudar, né, Jaqueline? XFZB, XFHL, não vai ser mais nada do que a gente conhece, né? Então, o que eu gostaria de falar aqui é agradecer à CTC, ao seu trabalho, Ana, também, de estar proporcionando esses webinários e informações a todo mundo, que é uma obrigação nossa como associação, né? E falar aqui, aproveitar o momento a todos que não são associados e que estão assistindo aqui, né? Lembrar da necessidade de, mais do que nunca agora, que nós estejamos unidos em uma associação de pessoas, porque nós, no dia a dia, não temos tempo de nos dedicar e nos especializar, como, por exemplo, a Jaqueline, não temos tempo de entrar numa consulta pública e opinar lá todas as nossas necessidades e dificuldades, e a única forma de fazer isso é tendo uma associação fortalecida, né? Muitas vezes, sempre que existe muita gente reunida, né, existem divergências de opiniões, de linhas de conduta, mas quando estamos em busca de um objetivo comum, nós devemos minimizar as diferenças, né, e congruir para os objetivos comuns, que nesse caso aqui é um país melhor, uma alfândega
que nos dê menos dor de cabeça, multas razoáveis, e não de 5.000 para embarque de meio quilo. Então, nós temos muito trabalho pela frente, além do grande trabalho que a Receita Federal fez aí em parceria com todos os órgãos que ajudaram no desenvolvimento desse programa. Mas, certamente, a mudança nas leis jurídicas não caminham na mesma velocidade da tecnologia que finalmente nós estamos vendo aí, né? Eu, particularmente, estou muito feliz de ver muito próximo de acontecer a do INPE e o CCT, porque com 35 anos de Clipper eu não achava que eu ia ver essa desburocratização na nossa área, né? Tendo começado lá atrás com formulários de meio metro com programas de importação. Então, realmente estou muito feliz e com uma expectativa muito grande de que isso aconteça. E também com uma expectativa muito grande de que nós, como associação, consigamos mudar o restante que precisa ser mudado, né? Para termos um ambiente de trabalho melhor, conseguirmos prestar um serviço ao cliente, que muitas vezes confunde, já disse, mas repito, aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que é consequência do que a gente não faz como cidadão, né? Que é votar nas pessoas certas para que façam as leis certas e que entendam as nossas necessidades na velocidade que necessitamos. E basicamente é isso. E obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a todos por ouvir, né? Eu que agradeço por você aceitar, porque hoje nós estamos aqui com um time composto só por mulheres, pura sororidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Jaqueline, é com você. Pessoal, é de suma importância acompanhar essas modificações do CCT, essa implantação. Tem que estudar, não tem outra alternativa. O papel das associações e sindicatos são muito importantes na representação junto à Receita Federal, para que possa otimizar os procedimentos. Então, assim, acompanhe essa tramitação. A do INPE está vindo para minimizar a quantidade de retrabalho que nós tínhamos, o CCT também, mudar o foco de armazenamento para logística, mas você tem que acompanhar, porque vai ser tudo muito rápido, vai ser muito mais dinâmico, né? A parametrização vai ser automática, então prestem atenção nos detalhes, tá? Muito obrigada a todos aí e contem comigo para o que precisar. Obrigada, Jaqueline. Obrigada pela, assim, esclarecimentos, né, dúvidas, dores que vocês colocaram aqui, que a gente pôde, assim, conversar em uma hora. Tem muita coisa para se dizer, tem muita coisa para se falar sobre controle de carga e trânsito na DUI e na do INPE, né? São várias dores, são várias dificuldades, né? Várias questões. E, assim, o Sindicomes ACTC, ele agradece a presença de todos que estão aqui. Como eu disse logo no começo, vocês que estão aqui, vocês são guerreiros que querem vencer, que querem lutar para transformar o segmento de vocês, o trabalho de vocês, a importância que é o trabalho de vocês, porque nós balançamos, nós contribuímos com a balança comercial do nosso país, nas importações e nas exportações, então nós temos que continuar e trazendo melhoria. E o que o Sindicomes ACTC está trazendo também para vocês como melhoria, como novidade? A partir de amanhã vocês vão estar recebendo, tá? Um e-mail marketing com todo o conteúdo sobre o curso Controle de Carga e Trânsito na DUI e na do INPE com a nossa palestrante Jaqueline Rolim. E a primeira turma vai iniciar agora no dia 18 de agosto, tá?
vai ser na terça-feira e na quinta-feira, no horário noturno. Vão ser aulas interativas, com conteúdo, com exercícios, com dúvidas, com duração de 2 horas na terça, de 2 horas na quinta-feira, sendo ministrado pela Jaqueline, que é especialista aí na área, para ajudar a todos vocês. Então, não percam, nós vamos ter a nossa primeira turma e vamos ter mais novidades. Então, não percam essas benfeitorias que o Sindicomes ACTC está oferecendo para todos vocês que estão aqui conosco, aqui nessa webinar e que vai assistir o conteúdo depois. Reforçando, acessem as nossas redes sociais para que vocês tenham mais conteúdo. O vídeo vai subir na nossa plataforma ainda essa semana para que vocês possam assistir novamente 1, 2, 3 vezes, quantas vezes vocês quiserem. Um grande abraço aqui da Ana Walcher, diretora do Sindicomes ACTC. Eu deixei aí para vocês o meu e-mail, tanto o meu e-mail como o e-mail do departamento de eventos do Sindicomes, para que vocês venham entrar em contato conosco e para que nós possamos te ajudar cada vez mais. Meu muito obrigado para vocês, uma ótima noite, um ótimo descanso. Beijos. Obrigada a todos. Boa noite. Beijão a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Ana. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, meninos, e boa noite, meninas, né? Saúde Se eu falar menina. Boa noite. Ainda Beijo, não podemos mudar isso, Ana. Por enquanto, se tiver um menino, é meninos. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.